Bom, o primeiro livro que eu vou apresentar como vídeo resenha para vocês é esse, Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Esse livro está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Muito também, tanto a questão da divulgação, tem sido uma ótima divulgação feita aqui pela Darkside, editora, e também pelo próprio cuidado que a Darkside teve em trazer esse livro para o Brasil na sua primeira edição. É um livro hardcover, né, que chama capa dura, uma arte muito bonita. Essa aqui é a arte original. A maioria dos livros, quando vem aqui para o Brasil, tem essa dificuldade de se manter as capas originais. Essa é uma das capas originais, essa é a capa original, no caso, do livro. E a Darkside, ela teve um cuidado enorme assim, em se preocupar com detalhes. Ó. Né? A primeira página, uma página com uma qualidade de papel mais grosso. O livro como um todo, ele é belíssimo, e traz também, né? Enfim, acabamento, uma obra fantástica que vale a pena ter na sua casa. É um livro que ele, tenho certeza que ele vai durar. Eu costumo muito ler no ônibus e coloco dentro da mochila também, e sempre vai muita coisa na minha mochila, e eu posso dizer, ele aguentou o tranco, tá aparentemente novinho, sem nenhum amassado. Então eu sempre recomendo, quando você tiver a chance de comprar um livro capa dura, procure, né? Se você tem a obrigação, obviamente, a questão do cuidado com o livro, né? Eu até não tinha, aprendi com o tempo a ter, e hoje em dia eu valorizo bastante isso. Sobre a história, Prince of Thorns, no caso seria mais correto falar, ele conta a história desse personagem, que é, no caso, o príncipe Honório Georg Ancret, fala assim mais ou menos, e ele é o príncipe de Ancret, né, no caso o herdeiro, e a história já coloca você assim, um ambiente onde ele tem 14 anos, ele é, no caso, o líder de um grupo de mercenários, mas é o que está mais próximo, na verdade, um grupo de bandidos, muito bem treinados. Eles são assassinos profissionais, e com apenas 14 anos, no caso, o Georg já é, no caso, o líder desse grupo de bandidos. Você é apresentado já nesse grupo de pessoas tendo algumas atitudes assim bastante violentas, né? E você é logo jogado a um personagem bastante complexo. Você vai entender que o Georg nem de longe é um personagem bonzinho, não é um herói no qual você vai esperar ter lição de moral, ou mesmo alguém que vai combater o mal, né? Na verdade, ele está mais próximo do mal do que qualquer outra coisa. Como eu disse, então, é a história do príncipe Honório. Mas, assim, o que acontece com relação a esse rapaz? Por que ele se mete junto com essas pessoas? Sendo um príncipe, né? Ele está num grupo de bandidos, assim. Quando passam algumas páginas, alguns capítulos depois, você vai descobrir que, mais ou menos em torno dos 10 anos, quando ele era mais jovem, uma criança, ele vinha num passeio, provavelmente de carruagem, com a mãe dele, a rainha mãe, e o irmão dele mais novo, o príncipe William, e eles foram emboscados e atacados, aparentemente, por um grande inimigo do pai dele, o Conde Renan, que é um homem extremamente violento, né? Ele tem como marca, dentro do reinado dele, a violência. E o que acontece? Eles atacam essa carruagem da rainha, onde está o Georg, né? E violento, estupram a mãe do Georg, mutilam a mulher, né? Esquartejam ela e tocam fogo na rainha mãe, uma coisa assim, realmente, até a descrição você percebe o quanto é pavorosa, assim, horrível. E eles mutilam também, né? Enfim, decapitam até, acho, se não me engano, o irmão dele, já exagerando. E tudo isso o Georg presencia, ele vê isso acontecer. De que maneira? Ele é jogado
num arbusto de roseira brava, que é uma planta que provavelmente deve ter espinhos enormes, porque até ele descreve a dor que ele sente até o corpo dele totalmente tomado por esses espinhos. Eu sou uma pessoa bastante curiosa, fui atrás dessas espécies de roseira brava. Eu não achei muito, assim, eu vi algumas fotos sobre esses espinhos, mas eu não achei nada tão específico, até porque eu descobri que existem vários tipos de roseira brava e alguns não têm espinhos. E ao presenciar tudo isso, ao ver essa morte, ele é como se tivesse, de uma maneira, sido possuído por um desejo maligno, né? Que depois vai se tornar, obviamente, em vingança. A história, ela dá um pulo e novamente você volta aos 14 anos do York, onde ele está junto com essa trupe de vagabundos, assim, de bandidos, malfeitores. E a história começa a partir desse momento realmente, onde esse grupo de pessoas vão começar a ter missões que vão envolver novamente o Conde Renard. E a esse ponto o York já está bastante tomado. Na verdade, a vida dele é basicamente o desejo de vingança dele com relação à mãe e o irmão dele, o William, né? Uma coisa muito interessante é que o próprio personagem chega uma hora que ele mesmo percebe que se vingar não é o suficiente. E é isso que é muito interessante. Ao presenciar tudo aquilo dentro dos arbustos ali da roseira brava, ele é como se fosse um rito de passagem mesmo ali. Ele deixa de ser criança, a infância, a pureza que podia haver dentro do menino, ela some realmente, né? E ele comenta bastante isso, que ao estar ali, e ele diz que ele perde muito sangue, né? Ele quase morre ali só do sangue que ele perde ali dentro. Ao estar ali, ele descobre uma coisa: os espinhos falam com ele, inclusive bastante na história, né? Como se ele sempre leva em consideração uma entidade, uma voz interior, como se fossem os espinhos. E falam para ele que existe um jogo, né? Qual seria esse jogo? Existe dentro desse mundo, existe uma guerra entre vários reinos, assim, dezenas, eu acredito. Ele explana isso de uma maneira muito específica, na verdade até bem vaga. Existe um império, né, um império que caiu há muitos anos, e existem vários reinos, no qual um desses reinos é o Ancretron, por conta que o York é o herdeiro, né? E dentro desse combate que ele chama de jogo, ele acredita que os espinhos ensinaram a ele qual é a maneira de poder acabar com isso, acabar com essa violência, talvez, com esse mal que assola o Império, né? Ele acredita que ele pode vencer o jogo, que ele tem a capacidade para fazer isso, e ao fazer isso ele vai poder resolver tudo isso. Uma coisa que é bem interessante, até então eu acredito que a ideia que passa é que ninguém quer, na verdade, conquistar um império, porque até que acredita que seja muito difícil, pois são vários reinos. E ele é equivalente, por exemplo, a grandes conquistadores, né? Napoleão, Hitler, enfim, homens que tinham essa ideia de unificar nações, né? Na imagem do personagem, assim, né? Do estadista. E a história vai se desenrolando dessa maneira. O que eu noto, assim, você vai ler, vai perceber, é que em alguns momentos você espera que venha algo de bom dentro dessas viagens, assim, e você vai se surpreendendo que não vai acontecendo isso, assim. O York definitivamente não é um personagem que foi feito para ter qualidades, assim. Ele tem qualidades, obviamente, mas valores, acho que seria uma coisa mais valores heróicos, assim, né? O que não torna nem de longe ele um personagem menos interessante, pelo contrário, né? O que você fica impressionado é como um personagem de 14 anos pode parecer tão mais adulto do que outros personagens de outras histórias. Isso tudo muito por causa também, isso é todos os méritos do Mark Lawrence, né, que é um baita escritor. É o primeiro livro que eu estou lendo dele, inclusive o Prince of Thorns foi o primeiro livro escrito por ele.
ganhou muitos prêmios. Em 2011 ganhou os prêmios mais importantes que você puder imaginar com relação à literatura fantástica, estreia, enfim. Livro fantástico, assim. Sobre o livro. Bom, a leitura desse livro, ela é uma das coisas mais fáceis, assim, que eu já tive, assim, com relação a ler capítulos. São curtíssimos os capítulos, são em torno de 5, 6 páginas, às vezes até menos do que isso. Poucos capítulos foram muito mais do que isso, né? E isso faz com que você devore o livro, praticamente. Eu li o livro em 2 dias, assim, e em 2 dias muito corridos, então não tive tanto tempo para ler, para falar a verdade. E mesmo assim foi super rápido, apesar de ser um livro que ele até dá uma impressão de ser grandinho, né? Já peguei livros dessa grossura com mais páginas, é isso que é interessante. O livro, na verdade, tem poucas páginas. Para quem já tem o costume de ler livros de literatura fantástica, sabe que os livros eles facilmente passam das 400 páginas. Esse aqui tem em torno de 350 e... nossa, acaba muito rápido, para falar a verdade. Principalmente quando você... no começo você ainda tem alguma dificuldade em entender, porque o personagem, assim, porque o autor, ele te joga na história, né? E vai te explicando aos poucos, ou não vai te explicando. Isso é que é interessante com relação ao livro. Que mundo é esse? Afinal de contas, Westeros, por exemplo, o Martin, fica muito claro que o personagem principal da história por exemplo, do Crônicas de Gelo e Fogo, né? É o próprio continente, é o próprio mundo, na verdade, né? E aqui o mundo, o universo onde é colocado, né, que ele chama de um império, né, para você ver como já é uma coisa bem vaga, ele não explica, ele não faz questão nenhuma de explicar. E ele vai explicando de maneira assim, de uma forma, em doses homeopáticas, na verdade, assim. Você vai entendendo. Chega uma hora que para você isso não é nem um pouco importante. E você acredita que não é importante. O autor faz você acreditar de que aquilo dali não vai fazer diferença nenhuma para a história. E faz. Então, quando ele coloca um contexto assim, uma coisa totalmente nova, você fica bastante confuso. Você pensa, meu Deus, afinal, que loucura é essa? Quem for ler vai entender o que eu estou falando, vai entender o sentimento. Quem já leu, acredito que também já percebeu isso, teve esse sentimento. E no final das contas eu cheguei a pensar que isso ficaria ruim, não ficou. Ele conseguiu, pelo menos nesse primeiro número, não fechou nada, na verdade está tudo muito em aberto, mas conseguiu deixar realmente com você confortável dentro desse universo. A leitura, como eu falei, são de capítulos curtíssimos, isso faz você, como eu disse, detonar o livro. O livro é escrito em primeira pessoa. Eu, particularmente, é o estilo de leitura que eu mais gosto, né? Apesar de ser fã de livros como Game of Thrones. Depois até irei falar um pouco para vocês também sobre o Trono do Sol, né? Dentre outros tantos títulos aqui que eu tenho, né, esperando para poder fazer a resenha deles. Mas eu gosto muito, assim. Eu sou um grande fã do Bernard Cornwell, apesar de Bernard Cornwell não ser um escritor de literatura fantástica. Na verdade, os contos dele são mais históricos. Tem tudo a ver, na verdade, com o contexto medieval, que na verdade que eu curto muito. Tem bastante aqui, tem influência demais do Bernard Cornwell, não dá pra você ler isso aqui e passar desapercebido. O McLaren, ele é muito competente na escrita dele. E agora eu vou fazer um parêntese sobre o livro, que é uma coisa que, assim, não vai atrapalhar. Acho que algumas pessoas vão passar por isso fácil, eu consegui, outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade. O Martin Lawrence, ele consegue ambientar bastante, assim, né? Ele se foca muito nos sentimentos, assim, do personagem, né? Tem horas que ele descreve como ele está se sentindo, ele tem a necessidade de dizer sobre isso, até que você meio que se sente
no desconforto que é estar dentro do personagem que é o York. Ah, porém, ele tem um problema. Você, obviamente, deve ter percebido. Tem um contexto aqui medieval, capa e espada, né? Tem sim magia. Vai ser colocado ainda, por enquanto, ainda é colocado de uma maneira bem leve, né? Não é, por enquanto, ainda não é um high fantasy. Tem sim um contexto, mas ainda não seria tudo isso. Eu acho que ele deixou ele ainda tem um pouco de dificuldade, pelo menos nesse primeiro número, com relação à descrição das batalhas, assim, dos embates. Para quem gosta de literatura medieval, sabe que isso é algo muito relevante, algo muito importante, né, e corriqueiro, acontece sempre. As batalhas aqui são confusas, assim. Às vezes você não sabe se o personagem atacou o outro, se ele estava do lado, se ele estava nas costas, né, se o golpe pegou de frente. É um pouco confuso com relação a isso. Por vezes eu me vi perdido com relação a esse tipo de situação. Você dá uma releiturazinha e tenta contextualizar assim dentro da sua mente. Não é tão bem escrito quanto o que ele faz, talvez o de melhor que seja essa questão de colocar você dentro da mente do personagem. Não sei se eu sempre levo em consideração o primeiro livro do autor, sobre como ele está tentando construir, né, esse mundo, e acredito que o mais importante que eu vejo que ele necessita, que é isso, que é fazer com que você entenda rapidamente todo esse ódio, e o York tem ódio não só pelo Rena, mas por tudo, por qualquer coisa, né? Ele é como se fosse o arauto da destruição, né? Acho que essa é uma coisa que fica muito claro se você for olhar para a capa desse primeiro número e das outras. Você sempre vai vê-lo rodeado de pessoas mortas, sejam pessoas que o amem, sejam pessoas que o odeiem, sejam pessoas que são seus aliados, inimigos ou mesmo inocentes, né? Tudo converge para um objetivo maior, que é, no caso, vencer o jogo e também obter sua vingança. Seria isso, certo? Com relação ao Mark Lawrence, no caso, o Mark Lawrence, hoje ele é considerado um dos precursores, assim, um dos novos talentos que fizeram com que a literatura fantástica, né, ela tivesse um boom, né? Obviamente, aqui no Brasil principalmente, a série Game of Thrones, que passou na HBO, alavancou bastante esse que já era um grande sucesso, que no caso era a Crônica de Gelo e Fogo, né? Inclusive depois pode haver uma discussão sobre as diferenças, né? Algumas pessoas, inclusive os maiores fãs, criticam bastante, dizer que não é a série de livros do Game of Thrones. Game of Thrones é uma coisa e a Song of Ice and Fire, né? Ou seja, no caso as Crônicas de Gelo e Fogo, né? São outras coisas, é uma outra coisa. Além dele, é importante salientar, dessa mesma geração vem Brandon Sanderson, Elo Trins. Esse cara é uma máquina de escrever. Ele escreve isso aqui, dois desses por ano. Ele é um monstro, né? Ele é o contrário do Martin, ele escreve muito mesmo. Patrick Rothfuss, O Nome do Vento. Esse livro é considerado por muitos, dessas edições atuais, o livro que é pau a pau com Game of Thrones. Qualidade de enredo, né? Esse cara, ele, assim como no caso do Mark Lawrence, ele ganhou tudo. Na verdade, ele ganhou do Mark Lawrence, né, o livro de melhor fantasia em 2011. O Mark Lawrence ficou em segundo ou foi terceiro, ele que foi o primeiro. O prêmio, no caso, melhor fantasia épica de 2011, né? Esse cara é muito bom. Joe Abercrombie, eu acho que se pronuncia isso, Abercrombie, uma coisa assim. Poder da Espada, né? Essa série ela tá saindo agora aqui no Brasil, pela editora Arqueiro. Futuramente eu vou falar também sobre esse aqui. E esse cara aqui também que é muito bom, Michael J. Sullivan, O Roubo das Espadas.
esse foi o primeiro, no caso, o livro que saiu dele aqui, já estão esperando para sair o segundo. Como vocês podem ver, eu tenho alguns, né, livros ainda que estou mostrando aqui para vocês. Vou fazer vídeo resenha de todos eles. Espero que vocês gostem, que vocês comentem, podem criticar, né? Vai estar aberto a isso, o canal vai estar aí para isso. E dicas também de resenhas, a gente vai estar sempre tentando entrar em contato possível com vocês. Podem dar dica, a gente vai atrás de tentar fazer alguma resenha que as pessoas queiram ouvir, né? Que a ideia, na verdade, assim, dentro do ramo da literatura, a literatura fantástica ainda é uma literatura um pouco criticada, né? Tem um preconceito, literatura que de repente as pessoas acham que não tem uma qualidade como os grandes clássicos, e há sempre essa coisa, né, de achar que é uma coisa para nerd, coisa assim do tipo. E é infelizmente um estilo literário que nunca foi muito valorizado aqui no Brasil, graças agora, principalmente, obviamente, como tudo começou ali com O Senhor dos Anéis, né, o sucesso dos livros, dos filmes, mas principalmente agora com a série da HBO, Game of Thrones, veio esse boom, né, literário. Você pode ter grandes títulos, né, falando aqui de 4 grandes títulos atuais, fora os mais clássicos que também vou estar falando aqui com vocês. Então, vocês esperem as próximas vídeo resenhas, né, vou estar aqui sempre que possível, vou estar comentando e respondendo algumas dúvidas de vocês também. E se faltou alguma coisa, se vocês desejam complementar nas próximas postagens aqui, né, eu vou estar tentando entrar em contato e explicar tudo mais o que eu puder para vocês futuramente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.